Muito boa noite para você que nos assiste diretamente do canal pr.Emanuel Gonçalves, através do YouTube. Boa noite para você também que está aqui na Igreja da Posse, Petrópolis, Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meus irmãos, e você que está em casa. Olha, eu tenho negligenciado um pedido, e eu quero pedir para você agora, nesse momento, dar o like nesse vídeo, dá o like, compartilha com pelo menos 5 amigos, porque, pensa comigo, você vai ser abençoado, e por que não os seus 5 amigos não serão abençoados também, né? Então, compartilha agora, e dá o seu like, dá ali, ó, clica no joinha, tá? Clica no joinha, porque outras pessoas precisam. Estamos no tema número 7, número 7, gente. O tema é a América e a profecia. Eu vou deixar essa parte para o pastor, porque ele com certeza vai entrar em detalhes e você vai descobrir muitas coisas magníficas dentro da palavra de Deus, tá? E agora eu te convido a orar, porque sem a presença do nosso Deus nada faz sentido. Então, onde você está, se você sentir no coração de se ajoelhar na sua casa, de colocar os pedidos mais íntimos na presença de Deus, nas mãos dele agora, se ajoelhe, oremos. Grandioso Deus Altíssimo, Pai, aqui estamos, Senhor, mais um domingo, com o objetivo de levar a mensagem verdadeira, o Evangelho que liberta e restaura. Por favor, Pai, toque na vida e nos corações que estão assistindo essa mensagem nessa noite, que o Espírito Santo possa atuar com grande poder. Abençoa a tua igreja, perdoa os nossos pecados e faça em nós o teu querer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Ok, muito boa noite a você que está aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Posse, região serrana do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. Que bom estar com você também, que está nos ouvindo, nos vendo através do canal do YouTube e também do Facebook e Instagram, que será replicado também nessas 2 plataformas digitais. É muito bom tê-la conosco. É mais uma noite, é a 7ª, ou seja, é a antepenúltima noite. De 9, nós estamos na 7ª, ou no 7º episódio desta série chamada O Grande Conflito. Eu tenho certeza que você tem sido beneficiado, beneficiada, você tem sido abençoado, abençoada com esta série, porque é profecia pura das Escrituras, e a gente tem estudado muitas delas, e a gente escolheu alguns temas deste livro, O Grande Conflito, e dentro das Escrituras Sagradas já temos estudado sobre alguns pontos escatológicos, algumas cenas escatológicas da palavra inspirada do Senhor. E hoje não vai ser diferente, como a Josi falou no início. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª lição, ou 7º episódio. Nós vamos falar sobre a América e a profecia. Vamos estudar a América na profecia. Gente, nós estudamos semana passada, para quem acompanhou, né, tanto no virtual como no presencial, sobre a revolução que crucificou Jesus. A gente falou da besta que sai do abismo. Lembram? A besta que sai do abismo, semana passada, é a nação chamada França, justamente a Revolução Francesa e etc e tal. Estudamos um pouquinho também sobre a besta que sai do mar, né? Que tem aquele número 666, né? Tem muita gente tem algumas conjecturas erradas a respeito do 666, sobre o chip, que muitas pessoas pensam que a marca da besta é um chip que vai ser implantado sob a pele, né? Embaixo da pele, por dentro da pele. Não é nada disso, né? Então, falamos um pouquinho sobre a besta que sai do mar. A gente já aprendeu alguns domingos anteriores, falando do ministério de Roma papal, né, até hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a besta que sai não do abismo, não do mar, simplesmente, mas a segunda besta do livro de Apocalipse, e está registrado exatamente no capítulo 13
desse mesmo livro profético, a besta que sai da terra, viu? Lá em Apocalipse nós encontramos duas bestas. E na tabela profética, por exemplo, besta é um animal. E animal, ele em profecia significa rei ou reino, poder, quer seja político ou religioso. Isso na tabela profética, assim como estrelas representam anjos, assim como um dia profético que representa um ano literal, e assim por diante a gente aprendeu, né? A besta como um animal ou um poder político ou religioso. Nesse caso aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre um animal que vem da terra. Isso está registrado no Apocalipse 13. Mas eu vou falar hoje que esse poder, ele se tornou a besta da terra no capítulo 13, mas a gente tem que ler o capítulo 12 para a gente entender onde esse animal, esse poder que surge da terra, ele aparece nas Escrituras. Vamos lá? Capítulo 12 do livro de Apocalipse, versos 15 e 16. Olha aí a Escritura na tela. A Bíblia diz assim, capítulo 12, versos 15 e 16. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio. Olha só, que profecia. Para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Só para vocês entenderem na tabela profética, que começa aqui dizendo serpente, depois começa e termina dizendo dragão. Aqui está se referindo ao mesmo poder perseguidor, ao mesmo poder de Satanás, que conseguiu perseguir o povo de Deus, né? O povo de Deus desde os primórdios. Nesse caso aqui, o capítulo 12 fala de uma mulher versus dragão. A mulher aqui representa a igreja verdadeira de Jesus. Se você analisar o capítulo 12, que está falando dessa mulher aqui, tá? O verso 17 diz que essa mulher, ela tem duas características. E olha aqui na tabela profética, mulher representa igreja, de acordo com Paulo, de acordo com a profecia bíblica. Mulher representa igreja. Então, a igreja verdadeira aqui, ela passou por um período de perseguição. E vocês sabem, de acordo com Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 11, Daniel 7, né? Falando do tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1.260 dias proféticos, são 1.260 anos. Essa mulher foi aprisionada, ou melhor, perseguida pela serpente, perseguida pelo dragão. Durante quanto tempo? Já estudamos em episódios anteriores, 1.260 anos. Quando começou? Repetindo aí a memória de vocês, no ano 538 depois de Cristo, por ordem do imperador romano Justiniano, ele fez um edito, e o edito dizia que a partir daquele momento, 538, a igreja católica seria a mãe de todas as igrejas, e o bispo de Roma seria o pai, ou seja, o pastor de todas as denominações. Mas só que aí, alguns não foram de acordo com as doutrinas paganizadas que foram introduzidas paulatinamente na igreja de Deus. E a igreja romana, católica, fez essas alterações, e as pessoas que não estavam de acordo com a igreja católica, elas eram perseguidas e até denominadas de pários da sociedade, bruxos e bruxas. E aí foi um período de muito sangue que desceu, né? Que foi derramado. Muita gente morreu, milhões de pessoas morreram durante esse período de 1.260 anos, provocado pela igreja, infelizmente, paganizada. Então, o diabo estava por trás dessa perseguição, porque é o diabo que tem essas armas, né? O dragão, ele usa as armas da perseguição,
ele usa as armas da mentira, ele usa as armas da usurpação, ele usa a avareza, ele usa a inveja, ele usa o egoísmo, ele usa tanta coisa ruim. Para quê? Para destruir, para jogar a verdade por terra, para destruir os filhos de Deus, que têm a verdade. E a Bíblia diz que duas características desta mulher, do Apocalipse 12, são: obedece os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Olha só, essa mulher é a igreja. A igreja foi perseguida pela serpente. Olha a serpente, é interessante o Apocalipse, ele leva a gente para Gênesis, que foi em Gênesis que a serpente mais sagaz, astuta, fez os nossos 2 primeiros pais, Adão e Eva, desobedecerem a Deus, e eles caíram em pecado, não é assim? Aí no Novo Testamento aparece essa profecia, essa parte apocalíptica, essa parte escatológica, de que o dragão não se esqueceu de continuar na sua astúcia, na sua perseguição, na sua mentira, para tentar destruir os verdadeiros filhos de Deus. Então, Satanás, com sua perseguição, continuou ao longo dos séculos, desde os nossos primeiros pais, desde o Éden, ele continuou a perseguir a igreja de Deus. Aqui, a igreja de Deus passou por esse período de perseguição, mas chegou um momento que a igreja de Deus foi ajudada. Chegou um momento, de acordo com esse texto aqui, que o diabo jogou um rio contra a mulher. A palavra profética, vamos mais uma vez à tabela profética. O que representam águas, rios, mares? A Bíblia própria interpreta-se a si mesma, e a intérprete, ou o intérprete das Escrituras, se chama o vigário legítimo, real, verdadeiro e oficial do céu, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo é o intérprete das Escrituras, viu? Ninguém aqui tem poder para interpretar. Nenhum homem, ser humano, por mais inteligente que seja, tem essa prerrogativa, essa atribuição de interpretar as Escrituras. Entendeu? Entendeu? Você que está me assistindo, entendeu? Somente o Espírito Santo, que é o intérprete, aquele que inspirou os apóstolos, os patriarcas e profetas, somente ele tem a atribuição e única e legítima prerrogativa de interpretar as Escrituras. Então, o que nós temos aqui já é interpretação. Então, a palavra, ela interpreta-se a si mesma. E na tabelinha profética, não é? Na tabelinha profética, mares, águas, rios, representam nações. O diabo lançou nações, através de imperadores, através de líderes políticos e religiosos. Ele lançou, por exemplo, a França, para erradicar de uma vez por todas, com a verdade, com a igreja de Deus na terra. Ele lançou Roma, outra nação, né, para derrubar e destruir a igreja de Deus na terra. Desde os tempos do Antigo Testamento, ele lançou nações para destruir. Egito para destruir o povo de Deus, Assíria para destruir o povo de Deus, Babilônia para destruir o povo de Deus, Medos e Persas para erradicar de uma vez por todas o povo da verdade, né? A Grécia e Roma, e ele continua a jorrar rios com influências do inferno para destruir a verdade eterna do Senhor, e ele lançou rios. Acontece que esse texto aí, no capítulo 12, versos 15 e 16, diz que a terra, porém, ajudou a mulher. Olha que fantástico. A terra, tudo aqui é uma linguagem profética, não é literal, né? Literal, não é. Não é isso que está aqui, é o que está nas entrelinhas da profecia. E o que está nas entrelinhas da profecia, aqui, a mulher é a igreja de Deus, que passou por um longo período de perseguição, e ali,
no final desse período de perseguição, o que é que Deus fez? Ele fez com que a terra surgisse para abrir, não é, a boca, a terra abriu-se, e ali, aquele rio que o demônio mandou, a serpente enviou, o dragão jorrou de sua boca. Olha, quem gosta de assistir esses filmes de Hollywood, esses filmes épicos, esses filmes de ficção, vocês já viram esses filmes de dragões? Já, eu já assisti quando era pequeno, né? Eu não perco mais tempo com isso não, mas eu já assisti. Agora, você está rindo aí, mas porque você assiste ainda. Então, o resultado. Então, eu não vou dizer nenhum nome para não queimar. Então, a questão é o seguinte, eu nunca vi, pelo menos quando eu assisti esses filmes de dragões, eu nunca vi um dragão jorrar água da boca. Alguém aqui já viu o dragão jorrar água da boca? Mas o que é que o dragão, pelo menos que a mitologia conta, jorra da boca? É fogo. Esse daqui da Bíblia não, ele jorrou rios. Lembrando que aqui é o diabo lançando povos para destruir o povo da verdade. Aí, o que é que Deus fez? Deus usou o quê? A terra, né? A terra abriu sua boca, engoliu o rio que o diabo jorrou da boca. Como assim, pastor? Como é que a terra ajudou a mulher? Como é que a terra ajudou a mulher? Então, Deus, de acordo com a história, ele conduziu os eventos para que o povo de Deus cruzasse o mar e chegasse ao novo mundo, onde poderia fundar um governo para si e dar aos filhos a herança da liberdade religiosa. Ou seja, o povo de Deus seguiu adiante no caminho que o Senhor conduziu. Veja que antes o povo de Deus recebeu perseguição e ficou aprisionado, ficou exilado, melhor dizendo. E a perseguição e o exílio abriram caminho para a liberdade. E a busca que o povo de Deus estava investindo era sobre a liberdade. Aí Deus usou um camarada chamado Cristóvão Colombo. Já ouviram na história? Quem foi Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo, ele descobriu o quê? A América. Interessante que a Bíblia, ela mostra para nós a França, mostra para nós Roma, mostra para nós os 10 países da Europa, mostra para nós o novo mundo. E esse novo mundo aqui é a terra que serviu como lugar de refúgio para aqueles que estavam na Europa, que foram perseguidos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 anos. Morou? Compreendeu? Então está aqui, ó, até alcançar a liberdade civil e religiosa, havia um longo caminho a percorrer, tendo em vista que a igreja anglicana, exemplificando aqui, rejeitou a autoridade papal, mas conservou muitas das cerimônias católicas, tendo em vista que os protestantes vindos da Inglaterra ainda seguiam os moldes do catolicismo romano, como, por exemplo, não permitir cultos não autorizados, usando a autoridade civil para reprimi-los. Mesmo depois da perseguição sangrenta, mesmo depois do aprisionamento do Papa Pio VI, no ano de 1798, lembrando bem, mesmo depois disso, quando a terra ajudou a mulher, ou seja, quando Deus estabelece um local menos povoado, porque uma besta sai do mar, onde tem muitos povos. A outra besta sai da terra, que é o contrário, onde tem poucos povos. Cristóvão Colombo descobre a América. Os cristãos que estavam sendo perseguidos lá na Europa, a maioria deles passou a ser transferido para este novo mundo. Só que quando chegam no novo mundo, né, eles rejeitam a autoridade papal, né? Agora tem liberdade civil e religiosa, se bem que para ter realmente essas duas características, né, da Constituição americana,
né, liberdade civil e religiosa, eles precisaram trilhar um caminho doloroso. Eles começaram a conveniência, isso mesmo. Eles começaram a ceder algumas coisinhas, a permitir que para adorar a Deus teria que ter autorização civil. Pois é, eles começaram a ceder algumas crenças que haviam sido contra. Na Inglaterra, os puritanos, exemplificando isso aqui, eram caçados, eles eram perseguidos, e os reformadores não estavam completamente livres do espírito de intolerância vindo de Roma. Aí a escuridão densa que envolveu a cristandade ainda não havia desaparecido por completo. Então, irmãos, havia a necessidade de uma mudança rigorosa, mesmo no novo mundo. Para você compreender isso, precisa muita atenção, mas muita mesmo. Então, o povo precisava de uma mudança, mesmo depois da grande perseguição. Aí as pessoas começaram a entrar na nova terra, no novo mundo, né? Ali na América. Deus ajudou a mulher nesse sentido. Eles saíram das regiões terríveis da Europa de perseguição, foram para o novo mundo, e o resultado, mesmo assim, eles começaram a ceder a algumas crenças e começaram a crer mais na conveniência, crer mais na tradição. Olha que coisa terrível, do que no mandamento, na doutrina bíblica. E a doutrina de que Deus concedeu à igreja o direito de controlar a consciência, né, definir e punir a heresia ou as heresias, é um dos erros mais profundamente enraizados da Igreja Católica, do papado. Então, os colonos, né, eles formaram uma espécie de igreja estatal e autorizaram os oficiais do governo a eliminar a heresia. Tamanho poder secular estava nas mãos da igreja. E isso levou ao resultado inevitável também de alguma perseguição. E a perseguição foi tremenda. As igrejas protestantes, nesse interim, nesse contexto dos Estados Unidos, assim como os da Europa, né, falharam em avançar no caminho da reforma. Eles deviam dar prosseguimento ao caminho da reforma. Ou seja, se a ponta pequena de Daniel, lembram do capítulo 7? O papado. Lembram de 2 Tessalonicenses 2, o homem do pecado? Lembram do anticristo que João havia mencionado? Lembra? Lembram da besta do Apocalipse do 13, a primeira, que emerge de onde? Do mar. Muito bem. Esses poderes vieram para destruir a verdade e jogá-la por terra, não foi? E jogou. E olha, foi um período sangrento de 1260 anos de escuridão. Por isso que nós chamamos a Idade Média, né, de Idade Escura, né? Esse foi um período de não crescimento da civilização. E também foi um período que a verdade foi jogada por terra e ninguém queria saber de Deus. Aí vem o dragão, através da Revolução Francesa, a França que sai do abismo, através da Revolução, para justamente aqueles 3 anos e meio, né, de 1793 a 1797, para justamente chegar ao auge da perseguição, ao auge do ateísmo, justamente para acabar com a verdade de Deus mesmo. Tudo isso, o diabo por trás, por trás desses poderes do mundo, por trás da França, por trás de Roma, por trás do papado, para destruir a verdade. Aí, Deus, para ajudar a igreja, ainda a própria serpente Satanás, através desses poderes, leva através dessas nações para destruir, jorra de sua boca essas nações, os rios, né, para destruir. Aí Deus descobre para o povo uma terra, e eles
descobrem a terra para receberem um refúgio e ali eles darem prosseguimento à reforma. Só que eles não deram prosseguimento à reforma como Deus queria que eles dessem. Talvez vocês não sabiam disso, mas a história diz que muitos foram para lá, né, e foram se desenvolvendo, foram crescendo de forma material, a riqueza começou a tomar conta, e eles começaram a unir-se com o Estado, começaram a unir-se com, né, os poderes políticos, e não dá outra, né? Você já sabe, né, o que acontece, né? Quando a igreja se mistura com o Estado, não dá certo, não dá certo. Nunca deu certo. Lembra de Constantino? Desde a época de Constantino, desde os dias dele, até o presente, a tentativa de edificar a igreja usando o auxílio do Estado pode aparentar levando ao mundo para mais perto da igreja, mas na verdade acaba levando a igreja para mais perto do mundo. Não combina igreja-estado, Estado e igreja. Esmiuçando para você, quando a igreja quer se aproximar do mundo, na verdade, quando a igreja quer trazer o mundo para dentro, na verdade o mundo leva a igreja para fora. Então, o que a gente tem que entender seriamente é que a palavra de Deus, ela deve ser a única regra de fé e prática para todos nós. Irmãos, os princípios da Bíblia são a maior garantia da grandeza de uma nação. Quando uma nação, a partir do momento, coloca Deus para o escanteio, coloca a palavra dele para baixo, queima a palavra dele, como a França fez, que eu já falei na semana passada, quando as universidades melhores do mundo que nasceram, que deveriam ser gratas a Deus, nasceram dos melhores seminários teológicos, quando as universidades tiram Deus do currículo, pode ter certeza que coisa boa não vem. Coisa boa não vem. E eu quero dizer para vocês que eles falharam, mesmo no novo mundo, a oportunidade que Deus deu para eles, para que eles pudessem, restaurar as verdades que foram derrubadas, levadas à terra, para baixo, para o lugar inferior, vamos dizer assim, né, sem importância. Então eles, ao invés de continuarem com o trabalho de Wycliffe, de John Hus, de Jerônimo, de Martinho Lutero, eles começaram a pensar em outras coisas, a pensar em dinheiro, e foram para esse novo mundo, e começaram a enriquecer, e começaram a esquecer que a maior riqueza existe nos princípios exarados das Sagradas Escrituras, Aí vem o protestantismo norte-americano. Esse verdadeiro protestantismo, que tem um espírito vital. Ao precisarem se separar pela primeira vez da igreja anglicana, os puritanos, sempre tem gente, né, no meio para tentar renovar, para tentar reformar, para tentar ajudar, para tentar salvar a igreja, o povo de Deus. Então, esses puritanos fizeram aliança com o povo livre de Deus para andar juntos em todos os seus caminhos, revelados ou a serem revelados para eles. Esse era o princípio vital, gente, do protestantismo, a palavra de Deus, totalmente ela e somente ela. Então, a fim de servir a Deus, conforme os ditames da própria consciência, foi que os peregrinos partiram da Holanda. Olha a história corrobora com a Bíblia. O pastor, por exemplo, chamado John Hobson, em seu discurso de despedida, ele disse essas frases àqueles exilados. Repare só, eu vou ler. Recomendo-lhes perante Deus e seus benditos anjos a não me seguirem além do que seguir a Cristo. Se o Senhor lhes revelar qualquer coisa por outro instrumento seu, estejam prontos a aceitá-la, assim como sempre estiveram dispostos a aceitar qualquer verdade de meu ministério, pois tenho grande confiança
de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá de sua santa palavra. Da minha parte, ele continua, não poderia me sentir pior diante da condição das igrejas reformadas, que agora não vão além daquilo que a reforma lhes trouxe. Os luteranos não conseguem ir além daquilo que Lutero viu. E os calvinistas permanecem exatamente onde foram deixados por aquele grande homem de Deus que ainda não conseguia enxergar todas as coisas. Embora esses líderes fossem luzes, irmãos, luzeiros, luzes acesas e resplendentes em sua época, ainda não compreendiam todo o conselho de Deus. Mas se vivessem em nossos dias hoje, no pleno século 21, eles estariam dispostos a aceitar a luz divina adicional quanto à luz que primeiro receberam. No entanto, a despeito dos conselhos bíblicos, né? A despeito dos conselhos do pastor, através das Escrituras, os protestantes se fecharam nos credos denominacionais e deixaram de crescer, não aceitando os novos esclarecimentos da palavra bendita do Senhor, conforme esses foram sendo descobertos. Quais verdades exaradas das Sagradas Escrituras? Quais? A primeira, por exemplo, né, é a doutrina da imortalidade condicional do ser humano. Você sabe que o ser humano, ele tem uma alma. Aliás, ele é uma alma, de acordo com a Gênesis, logo no princípio, quando Deus criou o ser humano. Então, eles começaram a anunciar, e os conselhos eram que eles não deveriam deixar o princípio da palavra de Deus. E o princípio é que a alma, ela morre. Ezequiel, por exemplo, né? Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. 18, né? Verso 4. Então é o seguinte, nós precisamos entender a doutrina da imortalidade condicional do ser humano. Então, o ser humano, ele morre, e a sua alma, ele é um ser complexo, completo também, é um ser indivisível, é um ser holístico, unidade orgânica. Então, o ser humano, ele tem espírito, que é o fôlego, e tem o pó, que é o corpo. Um dia que ele morre, apenas é o inverso da vida. Ele para de viver, para de existir. Porque quando Deus insuflou em suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser e não a ter uma alma. Então, quando ele morre por completo. Inclusive, como diz Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 8, capítulo 5, versos 8 em diante, 9, versos 5 e diante, né, capítulo 9 de Eclesiastes, que nós vivos um dia sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem mas coisa nenhuma. E isso eles deveriam continuar pregando, que o homem morre. O homem não continua vivendo em um lugar intermediário, como muitos afirmam por aí, quando morre vai para o purgatório, vai para o limbo, vai para o inferno se é mau, vai para o céu se é bom. Não, tá? A vigência dos 10 mandamentos, inclusive o quarto também, que requer a observância do sábado, lembra? Então, eles deveriam continuar prosseguindo, pregando essas verdades lindas das Sagradas Escrituras. O ministério de Jesus Cristo, por exemplo, no santuário celestial, a vinda do Senhor de forma visível, de forma corpórea, de forma cataclísmica e várias elucidações, né, complementares. Então, eles deveriam continuar pregando e reformando a igreja de Deus, assim como os demais pais peregrinos. O pastor Roger Williams veio para o Novo Mundo em busca de liberdade religiosa. Isso está na história. Mas, ao contrário deles, porém, reconhecia aquilo que tão poucos até então haviam entendido, que essa liberdade é um direito de todos. Irmãos, o pastor foi a primeira pessoa, Williams, do cristianismo moderno, a estabelecer um governo civil,
baseado na doutrina da liberdade de consciência. Agora, ele declarou às autoridades civis que podem indicar nossas responsabilidades interpessoais, mas não têm o direito de decretar deveres perante Deus. Eu estou falando um pouquinho sobre história, porque a história corrobora com as Sagradas Escrituras. Então, por isso que nós cremos no método de interpretação historicista. A história confirma as Escrituras. Às vezes, muitas pessoas não gostam de estudar profecia por causa disso, porque tem história, né? Mas é importante entender a profecia à luz, né, de Deus, da palavra de Deus, e a história para confirmar como background, né? Por isso que às vezes não é muito assim saboroso a gente se debruçar nos livros de história para entender o que o povo de Deus passou. Aí muita gente perde o interesse. Mas aguenta aí que eu já estou terminando. Tanto a monarquia inglesa quanto a Igreja Católica fizeram tal coisa e cercearam o direito individual à liberdade de escolha da religião. Finalmente, aí perseguiram, ainda naquela época, os dissidentes. Aí Williams precisou fugir para a floresta, enfrentando o frio, as tempestades de inverno, para não ser pego e para não ser preso. Embora acreditassem no pastor Williams, as pessoas não podiam tolerar sua exigência por liberdade religiosa. Contudo, ele lançou as bases do primeiro Estado moderno ao reconhecer o direito, né, de todas as pessoas que deveriam ter liberdade para adorar a Deus de acordo com a luz da própria consciência. Aí vem o Estado americano chamado Rhode Island, né, que lançou os princípios fundamentais. Aí eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 12, aliás, capítulo 13, não é? Que fala justamente sobre a besta que sai da terra. Capítulo 13 de Apocalipse, você vai lá para o finalzinho, quando fala dessa besta que surge da terra. Como é, pastor? Verso, capítulo 13, verso 11. Leia comigo aí, capítulo 13 de Apocalipse, onde menciona a besta que vem de onde? Da terra. O verso 11 diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía o quê? Essa besta. Olha a característica dessa besta. 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Como é? Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Indo agora para a parte final. O que é essa besta? Já falei, uma besta que surge da terra. Essa besta é o poder. Essa besta vem da terra. Por que terra? Um povoado, ou melhor, um pedaço de chão enorme com menos gente. Assim, a diferença da besta que surge do mar, que vem das águas, multidões, nações. Essa terra aqui representa o novo mundo, ou seja, a América do Norte. Então, essa terra que Deus usou para ajudar a igreja depois do período sangrento de 1260 anos, essa terra aparece não para ajudar agora, essa terra aparece para se unir a outro poder. Essa terra aqui do capítulo 13 é a mesma do capítulo 12, que ajudou a mulher. Só que no capítulo 12 ajudou, só que o povo de Deus, em vez de dar prosseguimento à verdade, começou a negligenciar as doutrinas. Mas ainda um povo continuou com as verdades, firme e forte. Aí no capítulo 13 aparece essa terra, essa besta, é a mesma do capítulo 12. Essa terra é a América do Norte. Ou seja, essa besta que sai da terra são os Estados Unidos da América.
Existem algumas características interessantes. A Bíblia diz que essa besta tinha dois o quê? Esses 2 chifres podem ser interpretados, irmãos, como representantes de 2 características notáveis do sistema de governo norte-americano. E quais são essas 2 características notáveis do sistema do governo americano? A liberdade civil e a liberdade religiosa. Então, a interpretação aqui é: esses 2 chifres são as 2 características do sistema de governo norte-americano que foram garantidas pela Constituição norte-americana, que são a liberdade civil, primeiro chifre, e a liberdade religiosa. Vamos para terminar agora? Então, sem sombra de dúvidas, esse animal aí é uma besta que sai da terra, representa os Estados Unidos da América. Eu quero concluir dizendo para você da nossa satisfação em entender a profecia bíblica e dizer que todos esses elementos contribuem para o crescimento espiritual meu e o seu, o nosso crescimento. Quando a perseguição na Europa parecia interminável, Deus preparou a terra que ajudou a mulher, a sua igreja, a encontrar a tão esperada liberdade civil e religiosa. E o fato é o seguinte, é que essa liberdade, no entanto, também precisou ser conquistada no novo mundo, né? E o mundo, tendo em vista que os primeiros colonos ainda não estavam preparados para a liberdade plena. Por isso, perseguiram aos que pensavam de forma diferente. Inclusive, perseguiram o pastor Roger Williams, que precisou fugir para não ser preso, por sustentar o conceito de que os direitos de consciência não devem ser violados, conforme posteriormente foi incorporado nos documentos do Congresso americano. As colônias desfrutaram prosperidade e paz durante algum tempo, mas permitiram que apenas os membros da igreja votassem. A igreja se corrompeu por abandonar o estudo das Escrituras e se apegar às tradições humanas, traindo o legado dos reformadores, como eu acabei de mencionar. Termino com essa ilustração. No capítulo 7 de Marcos, versos 6 a 9, Cristo, ele censurou os líderes religiosos por abandonarem os ensinos das Escrituras e se apegarem à própria tradição. Não dá certo, eu falei, quando a gente põe a Bíblia à parte, coloca Deus na sinuca, coloca Deus em último plano ou em nenhum plano sequer, a gente já sabe o que é que dá, né? Pois é. Então Jesus repreendeu os fariseus, os líderes religiosos da época, porque eles estavam mais preocupados com as tradições, com as regras locais, nacionais. Aí Jesus chamou-os de hipócritas, porque eles pretendiam ser aquilo que não eram hipócritas. E ele afirmou: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas próprias tradições. Meus irmãos, o que nós estudamos hoje, simplesmente, é baseado em Apocalipse 12 e também complementando o Apocalipse 13. E aqui é um prenúncio do que deve ainda acontecer neste capítulo 13, a perda da liberdade com a imposição do sinal ou da marca da besta. Você está entendendo como é sério o negócio? Eles perderam o direito de acreditar naquilo que a sua consciência afirmava ser verdade. Desde os tempos da Idade Média, da Idade Escura, ninguém podia ser contra o que o Papa falava, porque senão ia para a fogueira. Aí Deus levanta um povo depois da grande perseguição de 1260 anos, para quê? Para restaurar a verdade. Aí esse povo se levanta, Deus mostra um novo mundo para esse povo ficar mais tranquilo, mas para continuar os preceitos bíblicos dos reformadores. Aí eles ainda andaram para trás, mas sempre um povo continuou com a verdade de Deus. Naquela época,
quem não cumprisse a vontade humana era jogado na fogueira, era morto, era trucidado. E vocês acham que isso não vai repetir-se? Claro que vai. O capítulo 13 está aí de Apocalipse. E diz que haverá um decreto de morte. Diz que haverá decretos dominicais. Vai chegar um momento que você só vai comprar e vender se você tiver a marca da besta. E você sabe o que é a marca da besta? Simplesmente são os decretos dominicais e os decretos mortais. Isso é a marca. Não é a besta fera que vai sair não sei de onde do inferno e vem com um carimbo para carimbar visivelmente na sua testa. Não. O sinal, a marca já está aí há muito tempo, desde que o mundo é mundo. E vai chegar um momento crucial de que eu e você precisaremos tomar a decisão, e uma decisão séria, com risco de morte. Se você não aceitar a marca da besta, você vai ser preso, exilado e até morto, se for preciso. Então, você vai escolher a marca de Deus, através do cumprimento dos seus mandamentos, ou você vai receber a marca do demônio na sua testa, símbolo de mente, de conhecimento, de aceitação, e na sua mão direita, símbolo de trabalho. Vamos ver quem é fiel aí no final dos tempos. A nossa liberdade será tolhida. É o tempo de firmar a nossa fé, irmãos, hoje, e confirmar a nossa coragem, com convicção, nas doutrinas das Sagradas Escrituras. Por isso nós temos duas escolhas, e eu termino com elas. Ou estudar as Escrituras para conhecer as verdades ali reveladas, ou nos acomodarmos às tradições e costumes humanos, mesmo que sejam contrários aos ensinos da palavra de Deus. E aí, a minha escolha já foi tomada, eu já tomei a minha decisão. E sabe qual é a minha decisão? É obedecer aos mandamentos de Deus por amor. Você quer também acompanhar o seu pastor? Por amor, fazer a vontade de Papai do Céu e não obedecer às doutrinas do inferno através das nações que vão exigir e vão tirar a nossa liberdade. Deus, Ele nos pede agora que nos entreguemos a Ele. E a nossa entrega, ela deve ser por inteiro. Você gostaria de entregar o seu coração? Você que está nos assistindo, você que está aqui adorando a Deus também no presencial, você gostaria de entregar seu coração a Deus? Mas entregar não é uma parte do coração, mas é ele inteiro. E esse coração é símbolo do corpo inteiro, é símbolo da alma inteira, é símbolo do ser inteiro que Ele quer que você entregue. Então, enquanto você assiste, adora a Deus e ouve essa linda música, entregue-se a Deus por inteiro, em nome de Jesus. Como é lindo ver pessoas que amamos a reconhecer, e viver para Cristo é muito mais do que vencer, é encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele
colorida, nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. Vira poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Ele está bem pertinho de você, de mim, e nos transformará. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. Vira poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Quando entregamos a Ele tudo, Ele já fez tudo por nós. E Ele pede apenas uma coisa: me ame. E quando o amamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, sabe o que acontece? É o que Jesus falou em João, né? 14:15. Vocês me amam, então vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês são meus amigos, então vocês vão fazer o que eu lhes mandar. Você entregou seu coração a Jesus? Você deseja por inteiro viver uma vida que Ele deseja que você viva? Então, liberdade religiosa ainda temos, mas um dia não teremos mais. Teremos que viver pela fé. E os dias estão se aproximando desse momento. Creia no Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele agora. E amanhã também. Até o seu coração parar de bater. Por inteiro. E quando chegar o dia que a besta ordenar, essas duas, a que sai do mar e a que sai da terra, a da terra vai dar fôlego para a do mar, a da terra vai dar sustentação para a do mar, a da terra vai se unir, o poder político e religioso, os dois juntos vão querer tirar a sua liberdade de seguir a verdade acima de tudo e de todos. E eu termino com esse texto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falo como Paulo: nada podemos contra a verdade, mas a favor da verdade. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela lição dessa noite. Obrigado pela palavra inspirada. Obrigado porque hoje compreendemos que as bestas estão furiosas, os poderes do mundo do inferno estão furiosos, querendo tragar, querendo destruir, querendo matar o teu povo, a tua verdade, a nossa consciência, a nossa liberdade.
mas o Senhor nos libertou para obedecer. E estamos aqui até o fim. Pronto, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, para sermos fiéis a Ti como a bússola o é ao polo. Perdoe os nossos pecados. E no dia da aflição, o Senhor prometeu, não vai faltar pão e não vai faltar água. Esteja com o Teu povo neste vasto planeta Terra. Permaneça com Ele, com o remanescente fiel da Escritura. Que ele continue obedecendo aos Teus mandamentos e continue tendo a fé de Jesus. É em nome dele que pedimos a Tua força e unção, hoje e sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos aqui da Igreja de Posse em Petrópolis, pela presença. E obrigado você que nos assistiu, que adorou comigo através das mídias digitais. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Até lá. Tchau.